As primeiras cenas de Priscila são construídas por meio de detalhes presentes no cenário e no trabalho de maquiagem que vão apresentar a imagem dessa personagem já atravessada pela marca da imagem de uma outra pessoa bastante relevante para a vida dela, que é o Elvis Presley. Eu também acho simbólica a primeira cena do filme que mostra os pés da Priscila afundando enquanto eles caminham sobre um tapete felpudo e macio. Isso me fez pensar que, para além das aparências dessa imagem esteticamente bonita e aparentemente confortável, tem algo de devorador que se faz presente ali, como se os pés da Priscila estivessem sobre areias movediças, nesse caso, areias luxuosas, mas nem por isso menos devoradoras. Priscila é dirigido pela Sofia Coppola, é baseado no livro Elvis and Me e conta a história da Priscilla Beaulieu, que depois vai se tornar a Priscilla Presley, fazendo um recorte que perpassa alguns dos momentos dos 14 anos de relacionamento que ela teve com Elvis Presley. Então essa Priscila da Sofia Coppola, de alguma forma, sempre vai estar associada ao Elvis. É sempre alguém que existe sob a sombra dele. É isso que esse filme vai mostrar. A história começa a ser contada a partir do ano de 1959, e nessa época a Priscila tinha 14 anos e o Elvis tinha 24. Ambos moravam na Alemanha e é lá que eles se conhecem depois de serem apresentados durante uma das festas que o músico dava na casa dele. A partir desse momento, os dois já começam a se interessar um pelo outro, se encontrando outras vezes depois disso. Mas esses encontros são interrompidos quando Elvis deixa a cidade, prometendo a Priscila que ele não a esqueceria. Uma promessa que faz com que ela passe a viver em função desse regresso dele. Fica claro que desde que a Priscila conhece o Elvis, as outras pessoas e as outras coisas se tornam completamente desinteressantes para ela. O único interesse para essa jovem passa a ser o Elvis Presley. E mesmo que eles passem um tempo separados, essa distância não faz com que os dois se esqueçam um do outro. E principalmente que a Priscila não se esqueça dele. Sendo apenas em 1962 que o Elvis volta a entrar em contato com a Priscila, a convidando para ir a Graceland, em Memphis, onde ele tem uma casa. Convite que ela aceita sem pensar muito. Mas passar só uns dias lá ainda era pouco para os dois. Então ele vai convencer os pais da Priscila a autorizarem que a filha se mude definitivamente para esse lugar. E esse é um lugar onde a Priscila passa a ficar completamente isolada por causa desse relacionamento com alguém famoso, que a faz renunciar a muita coisa, inclusive ao círculo social dela, que passa a ser muito limitado. E mesmo diante de outros movimentos da Priscila de sair um pouco desse lugar isolado, como quando ela manifesta o desejo de trabalhar em uma boutique na cidade, a resposta do Elvis era sempre no sentido de a lembrar que era ele ou uma carreira para ela, pois quando ele quisesse era preciso que ela estivesse disponível. E uma relação muito problemática entre os dois vai se instaurando com o passar do tempo, ficando cada vez mais clara a posição dominadora que o Elvis exerce sobre a Priscila, enfatizada às vezes pela violência psicológica, às vezes até pela violência física. Além disso, tem uma predominância do masculino nesse círculo de contatos do Elvis, que também vai cercar a Priscila. Inclusive, tem um momento no filme em que o Elvis vai levar a Priscila às compras e tem uma dezena de homens que acompanham os dois e que também ficam observando e apoiando as decisões do Elvis. É nesse momento que a Priscila passa por uma transformação em que ela muda a cor do cabelo, passa a pesar mais na maquiagem, perdendo aquele ar natural e juvenil que a acompanhava. E aí eu destaco o trabalho impecável de figurino e de maquiagem que torna possível a construção dessa imagem da Priscilla Presley, que naquele momento é completamente vinculada ao Elvis e às vontades dele. Mas apesar da Priscilla sempre estar à sombra do Elvis, também acho bem interessante que em grande parte das cenas o Elvis, interpretado pelo Jake Elordi, é focalizado com uma sombra sobre ele que não nos deixa ver de forma tão clara o rosto dele. O que eu acho que é uma decisão estilística importante para dizer que, apesar do Elvis estar ali, essa história não é sobre ele. E como eu já disse, a Sofia Coppola dá atenção aos detalhes para construir essa narrativa. Detalhes que nos ajudam a acompanhar a transição dessa Priscila antes do Elvis e dessa Priscila que ela foi se transformando depois de conhecê-lo. Um outro grande acerto do filme é também a escolha do elenco, principalmente da Cailee Spaeny, interpretando a Priscila. Inclusive a escolha da Sofia Coppola pela Cailee era também por ela acreditar que essa atriz pudesse transitar tanto pela imagem de uma menina de 14 anos, quanto pela imagem de uma mulher já adulta. E a Cailee realmente consegue bancar isso, fazendo uma transição muito convincente entre esse lado mais ingênuo da personagem para um lado mais ardiloso dela. E mais uma vez eu ressalto o trabalho de figurino e de maquiagem, que tem um papel fundamental na construção das imagens e dos semblantes,
que perpassam o lugar dessa Priscila anônima para essa Priscila que se torna quase uma extensão do próprio Elvis. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o seu like. E até o próximo vídeo.